tenho eu que fazer todas as honras da casa e não apenas moderar o seminário. Daí que eu peça ao professor doutor Celso Pacheco Fiorilo que não faça o menor favor se disser que é um dos juristas mais insígnios do Brasil, sobretudo na área do direito do ambiente. Ele vai-me desculpar se eu continuar afirmando que seguramente estará dentro dos 3 primeiros do Brasil nesse domínio, em obra publicada e em reconhecimento puro e simples por parte dos pares. Eu não me atreveria a hierarquizar acima do 3, porque é sempre muito odioso, mas seguramente os primeiros 3. O professor Fiorilo, que está em Portugal desde meados da passada semana, esteve num seminário promovido por um programa de doutoramento da Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro, em Mação. Dou esta intitulação porque é algo inusitado, ser um seminário científico em Mação. E amanhã tem uma conferência na Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa, onde irá estar com a professora Carla Amado Gomes, também uma grande professora portuguesa no domínio do direito do ambiente. E há aqui algumas pessoas nesta plateia que andaram a ler artigos da professora Carla. Sabendo que ele vinha, e porque o professor Fiorilo é um conhecido e amigo de há bastantes anos, ele desafiei-o a vir a Beja. E ele aceitou imediatamente. O que muito nos honra pelo reconhecimento. Ele veio de Lisboa hoje, volta logo a seguir à conferência. E quero que todos aqui, todos os alunos presentes de Engenharia do Ambiente, de Saúde Ambiental, de Proteção Civil, de Serviço Social, estão na empresa. Estão presentes. E no próximo ano, como reiterou veementemente o Sr. Presidente durante a hora do almoço, num próximo evento semelhante teremos alunos ainda do outro curso. Teremos um curso jurídico a partir do próximo ano letivo. Quero que fruam do conhecimento da simpatia do professor Fiorilo. Nós, para prestigiar o professor Fiorilo e para também estabelecer pontes com a realidade portuguesa, iremos ter comentários à conferência, à palestra, como é mais corrente dizer no Brasil. Eu hesito porque no português europeu, palestra adquiriu uma carga semântica de exercício chato, que é aquilo que eu estou seguro que não irá acontecer hoje. Mas quando se diz uma palestra, as pessoas começam a olhar quase para o relógio quando é que ele vai calar. Não assim no Brasil. Uma deriva semântica do nosso português. Temos o Dr. Carlos Graça, também velho amigo, que neste momento, mas era assim, como corolário de uma longa carreira na inspeção do trabalho, é corolário. Não é correto, melhor dizendo, estação de passagem. Estação de passagem até onde ninguém sabe. Aliás, Carlos, nós somos quase da mesma idade, se ele tem corolário, eu já também estaria, e nós ainda não estamos propriamente acabados. Pois não, ou seja, nós temos que continuar a ir aos escuteiros e as coisas assim, não podemos estar acabados. Mas, Dr. Carlos Graça é o delegado regional do Alentejo da autoridade para as condições de trabalho. Teremos também a doutora Marlene Mendes, docente do Politécnico, docente da ESTIG, docente da ESE e este semestre também docente da ESAD. Hoje, nós docentes somos do Politécnico. Lecionamos em cursos, mas a nossa instituição é una. A doutora
Marlene, nossa especialista em matéria de direito laboral, e, se tudo correr bem, muito proximamente doutora em direito, em temáticas semelhantes a esta. Era bom que esta conferência tivesse ocorrido aqui a um ano e a doutora Marlene já poderia dialogar de uma forma ainda mais veemente com o professor Fiorino. Mas as circunstâncias são o que são. Eu peço a todos que me acompanhem na mesa. Boa tarde a todos. Eu queria, rapidamente, antes de desenvolver com vocês, e quero respeitosamente tratar cada um de vocês como vocês, porque a minha missão aqui, como disse o professor Maceno, esse queridíssimo amigo professor Maceno, não é fazer uma palestra, muito menos para uma plateia interessante, de jovens, diversificada, com formas de entender o mundo no século XXI, mas a minha missão aqui é principalmente conversar um pouco com vocês e ao lado desses dois companheiros que aqui estão, o Dr. Carlos Graça, que tive o prazer de conhecer, a professora Marlene, viemos de Lisboa para cá conversando e eu particularmente aprendendo muito a respeito do direito português, mas principalmente de destacar, chamar a atenção cada um de vocês para dois pontos que me parecem são dois pontos interessantes para qualquer estudante, para qualquer pessoa que aqui está, para todos aqueles que necessariamente vão ter que passar dessa vida acadêmica para uma vida profissional e, portanto, conversar um pouco com vocês o que significa hoje num país. A gente costuma dizer que o brasileiro é o português solto por aí, né? Num país que tem 191 milhões de pessoas, um país que tem peculiaridades próprias, um país que tem circunstâncias específicas, mas enfim. Como é que hoje no Brasil, a partir da democracia em 88, nós da área do direito procuramos então cuidar de um aspecto fundamental. Quando a gente fala em trabalhar, isso que dizia, cada um de vocês já está enfrentando, vai ter que enfrentar isso na vida, mas o que significa cuidar de um valor fundamental ao trabalho, que diz respeito à nossa saúde, nossa incolumidade, tanto física como psíquica. E portanto, descrevendo, conversando com vocês como que o direito brasileiro avançou na perspectiva de defender a saúde da pessoa humana, uma pessoa humana que a partir da democracia tem na sua dignidade o seu parâmetro, o seu valor fundamental, e de que forma o direito brasileiro enfrenta esta situação de defender a saúde da pessoa humana numa ordem jurídica capitalista, uma ordem que claramente a Constituição abraça, do Brasil e do mundo, que é uma ordem voltada para o lucro, né? E, portanto, uma ordem que não comporta ingenuidade alguma. Quer dizer, uma situação em que o objetivo de qualquer empreendedor, de qualquer empresário é ter lucro, e vou aqui rapidamente demonstrar que quando eu falo de empreendedor, tanto o Estado como o empresário tem a mesma lógica, tem a mesma função, tem o mesmo objetivo, e que somente através, pelo menos na visão jurídica, de instrumentos modernos, contemporâneos, que nós temos condições então de enfrentar esta lógica do lucro, sob o ponto de vista de um parâmetro básico do que significa para o direito, para a cultura brasileira, a dignidade da pessoa humana. Então esse é um aspecto que nessa conversa eu quero mostrar para vocês como que no Brasil a gente vem enfrentando esse tema a partir da Constituição Federal de 88 e, portanto, num momento em que nós tivemos também o nosso 25 de abril, uma conjuntura totalmente diferente, mas enfim, dentro de uma perspectiva em que a democracia é um critério de raciocínio também fundamental para a área do direito. Isso é um aspecto. E um outro aspecto, demonstrar a cada um de vocês o que direito ambiental tem a ver com o ambiente de trabalho. Isso, de fato, quero deixar muito claro a vocês, ao meu amigo Maceno, ao Dr. Carlos Graça, à minha amiga, a professora Marlene, que quando se fala em meio ambiente, em direito, numa perspectiva de mídia, as pessoas ainda hoje acham que meio ambiente é um assunto vinculado à flora e fauna. E portanto, essa é uma estratégia que não tem nada de ingenuidade, né? É uma estratégia, inclusive, destinada
a fazer com que as pessoas pensem que direito ambiental é cuidar dessas questões que tem muito pouco de direito e uma forte carga afetiva, e que, na verdade, no plano do direito brasileiro, passam a ter uma visão que é uma visão objetiva, um objetivo claro, que é de enxergar o chamado direito ambiental tendo como foco exatamente a dignidade da pessoa humana nas suas relações laborais. Portanto, se existe um tema tipicamente ambiental no direito brasileiro, está necessariamente articulado a essas condições laborais. E isso é um ganho, que vocês vão perceber, isso aqui não é uma palestra jurídica, isso é uma mensagem, um recado, que quando a gente transporta a lógica de um direito do trabalho criado no Brasil, na época da ditadura, na época do fascismo, numa perspectiva que evidentemente não era uma perspectiva voltada para as necessidades da pessoa humana, transporta essa situação para uma realidade do direito ambiental, nós temos evidentemente uma série de instrumentos mais interessantes para então estabelecer o equilíbrio com o empresariado, com o Estado, com o empreendedor e, portanto, dentro daquele mundo que é um mundo muito pequenininho que é do direito não vamos ser megalomaníacos, o direito não é tudo na vida, aliás é muito pouco, é apenas uma visão, uma partição do que significa a condição humana. Estão aqui todos os estudantes que percebem o mundo nos seus estudos de maneira diferenciada, mas o direito tem uma contribuição a dar, até porque é através do direito que a gente manipula aquilo que a gente chama de violência legal. Se perguntar o que faz um estudante de direito, o estudante de direito é um perito em violência. É ele que articula as possibilidades de prender alguém, ou ele que articula as possibilidades de retirar quantia em dinheiro de alguém. Portanto, é um sujeito antipático. Não é uma pessoa muito agradável nem para conversar e muito menos para conviver. O doutor Carlos sabe que não chame para sair um advogado de promotor, porque são fulanos que falam de petição, de tribunal, não são pessoas muito agradáveis, do ponto de vista de uma perspectiva do lazer, mas que tem uma contribuição a dar, tem uma maneira de enxergar, do ponto de vista de um outro viés, de uma outra condição, que é exatamente através destes mecanismos de violência onde o Estado atua, fazer com que quem está mais forte, esse alguém que continua sempre mais forte, que é o empreendedor, que é o poder público, possa ter um regime então de um pouquinho de equidade, de isonomia, de igualdade, e dentro dessa perspectiva melhorar um pouquinho aquilo que a gente chama de processo civilizatório em qualquer sociedade, e vou tratar evidentemente rapidamente da sociedade brasileira. Então, professor Marcelo, são esses meus dois objetivos. Portanto, isso aqui não é uma palestra jurídica, isso aqui é uma conversa para mostrar como que a questão da saúde hoje é protegida no Brasil, e segundo, para deixar claro que direito ambiental não é uma coisa de mico, necessariamente, ou de samambaia. É algo bem mais importante, bem mais complexo, mas básico para que se compreenda como que na democracia o direito ambiental brasileiro passa a ser um sinônimo de um direito voltado à dignidade da pessoa humana. Então esses são os dois eixos que eu quero conversar com vocês, evidentemente, para justificar esse prazer de eu estar aqui em Portugal.